E fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia aí de análise do Bitcoin no nosso mercado de criptomoedas. Eu não fiz o vídeo hoje de manhã, eu até falei lá no Instagram que eu ia fazer de tarde, ou no Telegram, nem lembro, acho que foi nos dois na verdade, porque o mercado não tinha tantas novidades, né? A gente tinha aí o preço consolidado, uma análise bem parecida com o que a gente vai fazer ontem. Mas eu passei a manhã pesquisando alguns indicadores, né, algumas métricas aí de longo prazo bem respeitadas para mostrar para vocês por que é importante vocês manterem a calma e veem a queda em movimentos baixistas como oportunidades e não como momentos de desespero. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou passar isso e muito mais aqui no canal pra gente. E se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, fazendo análise on-chain, falando de gráfico, sentimento, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais e em especial também entrando no meu grupo lá do Telegram, né, que a gente está tendo uma interação bem legal, onde os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E aproveitando também, né, se você quer aprender a investir, eu ensino isso de forma particular, né, dou aulas de forma individual e o link também está aqui embaixo, mas corre porque tem só mais algumas vagas, porque como as aulas são individuais, né, particulares, eu não consigo ter uma demanda tão grande assim de alunos simultâneos. E no mais, né, por último, mas não menos importante, se gosta desse conteúdo que eu produzo de forma diária, não esquece de deixar o joinha, compartilhar com quem você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo esses conteúdos aqui que eu produzo de forma diária, sempre buscando o melhor possível. Pessoal, vamos começar primeiro com essa métrica, tá? Eu acho que eu já passei ela algumas vezes aqui no canal, que são as curvas de crescimento logarítmica do Bitcoin. Então aqui tem a parte de cima, a parte do meio, a parte de baixo e vários meios aqui pequenininhos que eu acho que eles são inclusive níveis de Fibonacci, tá? E isso aqui basicamente é uma métrica onde ele pega o preço, considera uma projeção logarítmica, tá, do preço e aí ele tem uma banda aqui superior, inferior, um grande canal. E o que eu queria passar com vocês, né? Até puxei um pouquinho mais para trás. Aqui embaixo a gente tem a distância do preço, né, com relação à banda inferior. Olha só, essa banda inferior aqui, e aqui é o quantas vezes, né, quantos por cento o preço ele está acima dessa banda. E olha só, são níveis de Fibonacci mesmo. Mas enfim, foram poucas as vezes na história onde o preço ou estava tocando nessa banda ou estava abaixo dessa banda, né? Se a gente buscar aqui, foi quase que os níveis aqui mínimos do bear market, olha só. Lá em 2012, né, a gente teve aqui que o oscilador estava no zero. Aqui a mesma coisa em 2013. A gente viu isso na mínima de 2015, né? Antes da bull run começar em 2016. A mínima de 2018, final de 2018, começo de 2019. Novamente no nosso Corona Crash, né? E agora, mais uma vez, a gente está negativo, né? O oscilador aqui, ele está abaixo dessa linha zero. Segundo esse gráfico, que ele vem sendo bastante respeitado, na verdade, né? Ele não só é respeitado na comunidade, mas o próprio preço costuma respeitar ele. A gente está em um período de acumulação para o longo prazo, né? Tanto que a gente já está vendo aí várias baleias movimentando dinheiros para comprar, né? Baleias até da era Satoshi aproveitando para comprar Bitcoin. E não só esse indicador, a gente tem esse outro que chama Rainbow Chart, tá? Isso aqui é um indicador muito legal, que ele pega a métrica do Bitcoin com base na ganância e no medo, né? Então a gente tem desde os níveis de teoria, né? O território aqui máximo da bolha, quando tá vermelho você vende. Aí tá falando aqui, né? Sério, vende. Quando o FOMO começa a intensificar, quando as pessoas começam a achar que é uma bolha. Quando tá no meio, né? Segura. Aí quando tá caindo, vai ficando verde, tá barato, pense em acumular. E agora ele tá no buy, né? Que é compre. E basicamente o último nível, que é o azul, é basicamente uma escala de fogo, né? Um nível assim impressionante para você estar acumulando. Ele considera o halving e olha só que legal, a cada halving a gente vê que o preço sobe, halving, preço subindo, halving, preço subindo. E o próximo halving ele está previsto para acontecer em meados de 2024. E ainda assim, seguindo essa métrica do preço, a gente vê que o nívelzinho azul, né, a gente consegue ver que ainda assim, se a gente se mantiver
num cenário baixista, né, esses níveis azuis, eles vão estar projetando 40 mil dólares lá para 2024, né? Ou seja, se o preço ele continuar seguindo toda essa métrica aqui e se respeitar esse arco-íris aqui de medo e ganância, a gente ainda pode estar vendo ele fazer movimento de alta, baixa, lateralização e ainda tá num patamar bem acima do que a gente está vendo hoje em dia, próximo ao próximo halving, que a gente pode ver o preço explodir, né? Então é outro gráfico que também é bem respeitado aí na comunidade cripto e que você vê que o próprio preço ele tende a se portar dentro desse tipo de curva, tá? São métricas aí mais do lado fundamentalistas e até um pouco especulativas, né? Nada que eu falo aqui serve de recomendação de investimento de forma alguma, assim como os criadores. São apenas métricas que as pessoas percebem que o preço costuma respeitar e que muito provavelmente pode ser que siga respeitando. Pessoal, nosso order book a gente segue dentro da consolidação, não tem grandes novidades aí para o preço, né? Eu diria para vocês que enquanto o preço ele se mantiver entre os 28.500 e os 31 mil dólares, a gente vai se manter dentro dessa grande consolidação. Ontem eu tracei uma figura aqui para vocês no canal, né, sobre um triângulo, e que eu imagino que enquanto a gente estiver dentro dessa figura, a gente pode estar vendo falsos rompimentos dela, tal como vimos ontem, tal como vimos hoje, inclusive, e retomadas, uma vez que a gente vai estar dentro dessa grande consolidação. Consolidações são momentos aí onde a volatilidade diminui, né? A volatilidade não, o volume negociado diminui, a quantidade de pessoas ali negociando o token diminui. E consequentemente, né, menos pessoas é igual a mais movimentos imprevisíveis, né? Fica mais fácil de manipular o mercado pelo lado das instituições, fica mais fácil de pegar stop e o preço voltar, uma vez que tem menos pessoas negociando o ativo. Por isso que existem consolidações. E a gente vê que tem um suporte muito forte aqui próximo aos 29, né? A gente tem quase que 1.300 tokens alocados, formando duas muralhas grandes, olha só, até os 29.200 e depois até os 29 redondo, né, até os 29.100. Muito cuidado, porque muito provavelmente isso é alguma instituição criando uma muralha falsa, tanto que hoje a gente chegou a violar os 29 mil dólares e retornamos, e esses tokens que estavam aqui, eles simplesmente desapareceram para o preço ele vir buscar níveis mais abaixo. Mas ainda assim, isso mostra como que as instituições estão interessadas em mandar o preço um pouquinho para baixo para estar acumulando, porque de fato é um bom momento de acumulação. Enquanto do lado dos vendedores, né, a gente só vai ter pontos de resistência lá próximos aos 31 e principalmente aos 32, mas como o preço ele está bem longe, né, querendo ou não, a gente está próximo aos 29 mil dólares, é bem provável que as pessoas não queiram colocar já tokens para venda por agora, né, porque o risco retorno está bem mais favorável para se atuar comprado, então elas não vão querer buscar vendas agora. Nosso S&P 500 está tendo um dia de baixa, né, depois daquela divergência de alta, que até então não resultou em grandes coisas, que eu mostrei ontem aqui no gráfico para vocês. A gente teve um movimento impulsivo aí ao longo do dia de ontem, né, a gente vê que a gente até abriu em alta, mas já devolveu, né, até tivemos uma leve rejeição do fundo aqui hoje. Mas ainda assim, a gente segue na tendência de baixa e enquanto a gente estiver nessa tendência de baixa, a maior probabilidade é de fato que a gente continue fazendo topos e fundos descendentes. E quanto o mercado tradicional estiver caindo, as criptomoedas que estão bem correlacionadas, a gente tem fundos do mercado tradicional que investem em criptomoedas, os próprios investidores aí, eles acabam fechando suas posições tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto e isso gera uma correlação. Vou até aproveitar aqui enquanto o gráfico carrega para tirar minha jaqueta porque ficou quente aqui nessa sala. Sério, o sol ele bate exatamente aqui agora, né? A cortina fica fechada, mas fica um calorzão aqui dentro. Daqui a pouco capaz até de eu ligar o ar. Galera, a nossa dominância aqui segue consolidada, né? O pessoal ele depois de ter migrado o capital para Bitcoin, eles ainda estão indecisos se investem em Bitcoin, em altcoin, devido à consolidação do mercado, né? A gente consegue ver aqui que temos mais ou menos 10 dias aqui que a dominância está consolidada e muito provavelmente tem 10 dias que a gente está fazendo aquela consolidação no mercado. Por quê? Se o preço continuar caindo, muito provável que o capital ele siga indo para o Bitcoin, tá? Para a proteção do próprio capital, as altcoins elas tendem a cair mais que o Bitcoin e consequentemente as pessoas protegem o seu capital migrando para o Bitcoin. E caso
a consolidação rompa de forma ascendente, né, e o Bitcoin chega a valorizar, a gente pode ver o capital indo para as altcoins, ou seja, as pessoas elas voltando a investir em altcoins para pegar essa onda de valorização, porque uma vez que o Bitcoin sobe, as altcoins tendem a subir mais por ser mais voláteis. Então acho que a dominância ela vai ficar consolidada enquanto o próprio Bitcoin ficar aqui consolidado dentro dessa figura, cuja qual, né, até passando nela aqui agora com vocês, a gente teve falsos rompimentos, inclusive agora há pouco acabou de rolar um deles, e eu até fiz essa red zone aqui para mandar lá no grupo, e eu falei assim, galera, muito cuidado com bottom fishings aqui, né, é um lugar onde o risco retorno está favorável, mas se perder, a gente pode estar vendo um movimento bem intenso, porque está todo mundo utilizando isso aqui como base de stop. Tá? Então pode ser que pule stops, se o seu gatilho e o seu ponto de venda estiver muito próximo, você pode estar vendo aí seu stop pular. Então muito cuidado aqui com essa zona vermelha, tá? Principalmente porque se a gente realmente tiver um fechamento aqui, a maior probabilidade é que a gente rompa essa figura de fato, né? Então acho que não seria uma boa estar buscando acumulações aqui. Por outro lado, a gente está assim dentro de uma grande consolidação, né? Aqui entre os níveis aqui de 28.500 e próximo aqui aos 31 mil dólares. Enquanto o preço estiver dentro desse meio aqui, a gente vai estar vendo um mercado andando de lado mesmo, para ser sincero, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que é extremamente perigoso estar operando aí o mercado de lado, né? Por isso que eu tô falando para todo mundo que eu tô mais quietinho, esperando um direcionamento, seja caso a gente rompa para baixo ou caso o preço ele suba aqui para cima, mas isso eu vou falar mais nas considerações finais. Por isso que é importante você ficar até o final desse vídeo. Beleza, olhando aqui o nosso sentimento, deixa eu ver se eu dou uma atualizada nessa página aqui. Pessoal, ao longo do dia de ontem e hoje aconteceu uma coisa que eu confesso para vocês que me preocupou um pouquinho. Porque a gente teve uma queda aqui no preço, né, como vocês conseguem ver. E junto com essa queda no preço, teve um aumento brusco aqui do long short ratio, que saiu aqui quase que dos níveis de 1 para 1, né? Olha só, aqui ele estava em 1.9 e foi lá na casa dos 2,60. Só que junto com esse aumento do long short ratio, a gente teve um aumento também no open interest que está crescendo até agora, né? Olha só como é que teve um aumento até expressivo, quase que bilionário aqui na posição de contratos futuros. Ou seja, tiveram sardinhas que mesmo com a possibilidade de a gente romper uma figura de acumulação para baixo, seguir na tendência de baixa, elas estão querendo operar contra essa probabilidade, contra essa tendência, e muito provavelmente elas estão adicionando aí liquidez para as instituições estarem mandando o mercado mais para baixo, né? A gente teve aqui um momento de pânico ontem, olha só, a gente teve aqui uma retração que saiu lá próximo aos 30 mil dólares, 31 mil dólares e foi direto aqui nos 29. A gente teve muita liquidação, fizemos um forte fundo, olha só, isso aqui foi uma região fortíssima de suporte, mas devido a essas pessoas estarem comprando, o long short ratio está subindo, a gente teve um reteste, a gente teve uma perda dos 29 mil dólares e tivemos ainda mais liquidações. E eu acredito que quanto mais as pessoas virem essas quedas repentinas aqui como a oportunidade de acumulação, né, as sardinhas, uma vez que a tendência está de baixa, a gente pode estar rompendo uma figura de continuação, as instituições elas vão ter mais interesse em jogar o mercado para baixo, porque vai ser a oportunidade delas estarem acumulando o grande capital que elas têm disponível. Então toma cuidado, fiquem de olho no sentimento, né? Por causa desse sentimento aqui, eu falei para tomar cuidado com aquela red zone, que muito provavelmente a gente ia estar rompendo uma figura de consolidação com as sardinhas operando contra esse rompimento, o que torna esse movimento ainda mais perigoso ainda. Considerações finais e o que eu estou de olho. Galera, enquanto a gente estiver dentro dessa consolidação gigante aqui, não vai ter muito o que fazer, tá? Eu confesso que, tipo assim, tem pessoas que estão gostando de buscar acumulações aqui, acreditando no rompimento, e com certeza é uma ótima coisa a se fazer, contanto que você gerencie o seu risco, utilize stops aí, e principalmente saiba que quanto
mais retorno você tiver numa operação, né? Olha só, você vai estar comprando aqui numa base e se inverter você vai estar pegando a reversão de uma tendência. Maior é seu risco, né? Porque você não sabe, se vier aqui para baixo, também existe uma probabilidade considerável disso acontecer. Você pode estar tomando stop ou então você pode estar perdendo aí um belo capital. Então eu estou esperando o mercado romper para cima para distribuir as posições que a gente vem tomando nessa queda, né? Na verdade, desde lá, os 33 mil dólares, a gente está comprando com liquidações, vendendo com liquidações, comprando com liquidações, vendendo com liquidações, abaixando cada vez mais nosso preço médio. Assim como caso a gente siga nessa queda aqui, eu ainda tenho um capital, né? Eu não gosto de operar com 100% do meu capital, justamente para momentos caso o mercado ele vá contra o que a gente está pensando, né? Além da gente tomar um stop, a gente vai ter ainda mais capital para estar comprando Bitcoin mais barato, uma vez que a gente está bem esticado aqui no gráfico semanal, né? A gente está indo para a 8ª semana aí de queda. A gente está longe da região das médias e eventualmente a gente pode e muito provavelmente vai estar vendo esse repique aqui para estar voltando para a região das médias, porque o preço caindo por 8 semanas, quanto mais ele cair, menos pessoas vão querer vender, menor vai ser a força vendedora, porque as pessoas não vão querer vender no prejuízo, elas não vão querer vender próximo a uma base de preço onde o preço está barato. Então, por conta disso, existem tendências no mercado, né? E é por causa disso que eu acredito aí que a gente possa estar vendo um repique nas próximas semanas, principalmente face a essa consolidação, né, essa rejeição forte e agora os inside bars que estão formando aqui. Então o vídeo de hoje foi esse, né? Eu passei em alguns gráficos e perspectivas para mostrar o longo prazo, mas a gente também deu uma olhada no curto prazo, lembrando sempre de gerenciar o seu risco, porque essa é a parte mais importante quando se trata de investimentos. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Comenta aí pra mim o que vocês acharam, críticas, dúvidas, sugestões, vale tudo. Não esquece de deixar o like, compartilhar com quem você acha que gosta também. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima terça-feira e tamo junto, galera. Valeu!